Oi, galera bonita, seja bem-vinda. Meu nome é Neide Furtado e este é o canal Escrita Fiscal na Prática. Hoje vamos falar sobre diferencial de alíquota, ou DIFAL. DIFAL para contribuinte pessoa jurídica. Para não contribuinte, falaremos no próximo vídeo, porque é um tema extenso e muito polêmico, certo? Mas antes disso, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. Obrigada pela confiança. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, deixe seu like, ative o sininho. Vamos movimentar esse canal, certo? Vejam esse vídeo até o final, que lá teremos a legislação, vou mostrar a legislação e vamos fazer cálculos de DIFAL, ok? O tema é tão polêmico que eu fiz até um roteiro para a gente não se perder, né? Olha, o que é DIFAL ou diferencial de alíquota? O próprio nome diz diferencial de alíquota, né? É a diferença da alíquota de ICMS entre o estado de origem e o estado de destino na compra interestadual de mercadorias e serviços para o ativo imobilizado ou para uso e consumo. Gente, só se fala em DIFAL nas compras interestaduais para uso e consumo, ok? Antes de 2015, o DIFAL era pago de uma forma bem simples. Digamos, a empresa que eu trabalho me compra esse mouse para o meu trabalho. Ele não vai revender. Se ele fosse revender, ele pagaria para o estado do Tocantins, né? A venda, o ICMS, valor da venda. Mas ele vai usar, ele vai ser o consumidor final. Então, ele pagava o diferencial de alíquota entre as alíquotas dos dois estados. Digamos que venha de Goiás para o Tocantins. Lá em Goiás é 12%, aqui no Tocantins é 18%. 18 menos 12 dá 6%. A gente só pegava a nota fiscal, aquele valor total ali, fazia vezes 6% e pagava o diferencial de alíquota. Quem não era contribuinte, que comprava com CPF, o estado remetente, o vendedor, destacava a alíquota interna do estado lá, todo na nota fiscal. E o estado que ia consumir, aqui no Tocantins, não recebia nada, né? Para equilibrar esse sistema, né, essa arrecadação entre os estados, em 2015 surgiu nova legislação. Com o advento do e-commerce, que é mais para pessoas não contribuintes, né? Geralmente as empresas, a gente compra muito pela internet, geralmente pessoa física, compra com CPF. Então, os estados vendedores, geralmente eixo Rio-São Paulo, estavam lucrando mais, né? Vendia para todo o Brasil, mas nem todo o Brasil arrecadava, só onde estava vendendo, só aquele estado do remetente, certo? Então, essa legislação veio através da Emenda Constitucional número 87, de 16 de abril de 2015. Essa emenda constitucional, ela trata do ICMS contribuinte, pessoa jurídica, e não contribuinte, que é aquela pessoa física. Mas essa emenda, ela deveria ter sido regulamentada, como toda emenda constitucional, né? Porque a emenda ela alterou o artigo da Constituição Federal, então ela teria que ter uma lei regulamentando, e não houve. Ela foi editada, olha, em 16 de abril de 2015. Em setembro de 2015, o CONFAZ, já falamos sobre o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que regulamenta toda a legislação do ICMS, celebrou um convênio com os estados, o convênio número 93 de setembro de 2015. Esse convênio trata apenas do DIFAL para não contribuintes. E, posteriormente, houve muitas ações judiciais e algumas cláusulas deste convênio foram consideradas inconstitucionais, digo.
inconstitucionais. Mas a gente vai ver isso mais à frente quando eu for mostrar a legislação, certo? Quem paga o DIFAL para contribuinte, se a empresa que eu compro é contribuinte, comprou de outro contribuinte, quem paga a empresa que está comprando aqui, é quem está recebendo a mercadoria. Ela que paga o DIFAL, porque tem uma contabilidade regulamentar e tal. No caso de não contribuinte, a empresa remetente é quem paga. Mas a gente não vai falar disso hoje, certo? Vamos falar então sobre DIFAL para contribuinte pessoa jurídica. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá? Pois bem, como eu já disse anteriormente, em função da guerra fiscal entre os estados por causa do diferencial de alíquota, quando os estados vendedores, né, remetentes, estavam ficando com o DIFAL e aqueles estados consumidores não estavam recebendo, principalmente com a intensidade das vendas pela internet. Então, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional número 87, de 16 de abril de 2015. Ela veio alterar o artigo 155 da Constituição Federal, que diz respeito ao DIFAL, né? Aqui no inciso 7 diz assim: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, observe isso aqui, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, nessa emenda foi proposto a partilha com uma fase de adaptação entre os estados, a partilha desse DIFAL, né? Então, ficou assim, inciso 1º, para o ano de 2015, 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Para o ano de 2016, 40% versus 60%. 2017, 60%, depois 40%. 2018, 80%, 20%. E a partir de 2019, 100% já foi para o estado de destino, certo? Então, vamos ver o convênio 93. A emenda constitucional, ela deveria ter tido uma lei complementar para regulamentar ela, mas essa lei não houve. Não foi promulgada nenhuma lei para regulamentar a emenda constitucional número 87. Passado-se um tempo, olha, a emenda é de abril de 2015 e o convênio é de setembro de 2015. Passado alguns meses, o CONFAZ, que regulamenta todo o ICMS, fez um convênio com os estados, celebrou um convênio, o convênio 93, com os estados, normatizando a emenda constitucional. Aqui ele trata dos consumidor não contribuinte do ICMS. Veja bem que o decreto 93 só trata de consumidor final não contribuinte do ICMS, é aqueles que compram com CPF, que é a maioria dos casos de compras online. Então, aqui ele veio regulamentando, veio falando do cálculo, deu a fórmula, né? E os estados legislaram com base nesse convênio, certo? Então, a legislação atual é baseada neste convênio. Lá mais à frente, a gente vai fazer outras considerações a respeito deste convênio, ok? Então, vamos lá nos slides. Olha, nós temos aqui, vamos ver como é que ficou acertado esse convênio em relação ao DIFAL. Como hoje a gente vai falar só sobre o DIFAL contribuinte, que é o pessoa jurídica, aquele que tem CPF e CNPJ, a gente vai só falar algumas considerações a respeito do não contribuinte, mas vamos falar
propriamente do contribuinte, pessoa jurídica. Então, o DIFAL de comprador contribuinte é de responsabilidade do próprio comprador e é base dupla e base única. Eu vou explicar mais à frente. Por exemplo, se a gente compra nas compras interestaduais, né? Sempre para uso e consumo. Se a gente compra de Goiás, vem para o Tocantins, que é o estado que eu estou, então, quando chega a mercadoria aqui, eu que sou compradora, é que vou pagar o DIFAL, certo? Para o estado do Tocantins. Se o produto for substituição tributária, a responsabilidade é do remetente, porque substituição tributária é pagamento antecipado do imposto, do ICMS, né? Então, nesse caso aqui, ó, se o produto tiver substituição tributária, o remetente é obrigado a fazer na hora de despachar a mercadoria, entenderam? Se no estado do comprador o produto incidir FECOEP, o DIFAL deverá ser acrescentado na alíquota. O percentual depende da legislação de cada estado. Olha, isso aqui é interessante. Na hora que você for fazer o cálculo do DIFAL, lá na frente a gente vai mostrar o cálculo, se o caso de aquela mercadoria for tributada com FECOEP no estado que você estiver fazendo o cálculo, por quê? Porque você tem que observar a legislação que você está fazendo o cálculo. Se você for emitir, você tem que olhar a legislação daquele estado que vai receber a mercadoria. Se você está com uma nota fiscal, está recebendo a mercadoria, você vai verificar a legislação do seu estado para fazer corretamente. E você vai verificar se aquela mercadoria tem FECOEP e vai acrescentar na alíquota na hora de fazer a base de cálculo para o DIFAL, certo? As formas de cálculos do DIFAL. Nós temos a chamada base única por fora. A base única é a destacada na nota fiscal. Quando você recebe uma nota fiscal, o ICMS referente àquele produto está embutido no preço, não é isso? Então, você vai fazer o cálculo em cima do valor que está destacado na nota, ou seja, embutido o imposto. O ICMS da operação está incluso no custo. Esse cálculo ele é para contribuintes e não contribuintes. Outra vez digo para vocês, cada estado tem a sua legislação própria para definir isso aqui, ó. Cada estado vai definir se é contribuinte, se é contribuinte e não contribuinte, vai definir o cálculo, se é base única ou se é base dupla. Cada estado tem a sua forma de calcular, não confundam, certo? Tanto contribuinte como não contribuinte vai depender da legislação de cada estado. Vou estar sempre falando isso aqui nesse momento. A base dupla, que é chamada por dentro, é a exclusão do ICMS interestadual destacado na nota fiscal e faz a inclusão do ICMS interno do destinatário. ICMS próprio não está incluso nos custos. Isso aqui também é para contribuinte e não contribuintes. Por que eu estou falando de não contribuintes aqui também? Porque é difícil fazer uma relação para vocês e vocês entenderem sem falar do não contribuintes. Quando a gente tiver um vídeo só sobre isso, a gente já vai estar sabendo sobre isso aqui, certo? Então, a base dupla por dentro é a exclusão do ICMS interestadual e destacado na nota fiscal. Ou seja, você vai pegar a nota fiscal que você tem em mãos, você vai, digamos, se ela tem 10 mil, você vai excluir o valor do ICMS da operação própria, aquele que está destacado na nota fiscal, e vai fazer vezes o ICMS do estado destinatário. Vocês vão entender isso ali mais na frente quando a gente for fazer os cálculos, não se preocupem, tá? Então, cada estado tem sua legislação própria sobre a forma de cálculos que deve ser verificada ao fazer o cálculo. Você vai pegar a legislação do seu estado e vai olhar se o seu estado ou o estado que você está fazendo o cálculo, né, para onde você está fazendo o cálculo, se ele usa a base única ou se ele usa a base dupla. Certo? Bora para frente.
A forma do cálculo da base dupla por dentro. Por que eu coloquei a fórmula? Porque ela é mais complexa, né? Então, ó, o ICMS de FAO é toda essa fórmula matemática aqui, ó. Valor da operação menos o ICMS de origem, dividido por 1 menos a alíquota interna do destino, né? Vezes a alíquota interna. Aí vai dar menos o ICMS da entrada, vai dar o valor de FAO. Mas vocês vão entender no cálculo. Calma lá, vocês vão entender no cálculo. Se no estado do comprador o produto incidir FECOEP, o DIFAL será acrescentado na alíquota. De novo, para vocês não esquecerem. Pois bem, para vocês terem um norte, um direcionamento, eu coloquei aqui, ó, estados com base dupla, contribuintes. Até quando eu fiz essa tabela, estava seriam esses. Porém, a legislação tributária ela é muito dinâmica, ela muda constantemente, né? Cada estado vai legislar naquilo que for melhor para ele. Então, a gente tem que estar de olho na legislação. Ó, esses aqui são estados com base dupla para contribuintes. Essa aqui é aquela fórmula que eu falei lá já para vocês, né? Base dupla, ó, valor da operação menos o ICMS interestadual, 1 menos a alíquota interna do destino, base de cálculo 2 versus a alíquota interna. Nossa, isso aqui é uma fórmula matemática que nossa, sou péssima em matemática, gente. Mas eu aprendi a fazer porque eu pedi auxílio. Com base única, nós temos esses outros estados aqui, ó. Acre, Amazonas, São Paulo, Distrito Federal. Também é aquilo que eu digo para vocês. Ó, o Mato Grosso do Sul, só até 31/12/2021 ele é base única. A partir do dia 1º de janeiro já muda. Vai passar para base dupla. Essa base única ela é usada para contribuinte e não contribuinte. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns estados já usam base dupla para não contribuinte também, certo? O Tocantins mesmo é base dupla para contribuinte e não contribuinte, certo? Outra coisa, a base única para contribuinte é diferente da base única para não contribuinte. Então tem que ficar ligado na hora de fazer os cálculos, se a pessoa que está recebendo é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Aqui é a legislação dos estados com base dupla, né? Aqui, olha, se vocês precisarem, vocês estiverem no Paraná, vocês vão ler esse artigo, tal, e vocês vão ver que lá vão estar falando sobre a base de cálculo do DIFAL. Cada estado eu coloquei aqui a legislação para vocês ficarem fácil de pesquisar, certo? Esse aqui é legislação dos estados com base única, a mesma coisa, ó. Inclusive coloquei aqui, ó, Mato Grosso do Sul. E lá, a partir de 31 de dezembro, ele já vai passar a base dupla, certo? Então, isso aqui é só para vocês, quando precisarem, tem aí o slide que vai mostrar para vocês. Quando a alíquota interestadual da origem for igual à alíquota interna do destino, não haverá DIFAL. Isso aqui é muito raro de acontecer, mas pode ser que aconteça, né? Dependendo da legislação de cada estado, questão de redução de base de cálculo, ou alguma mercadoria que tenha algum incentivo fiscal, certo? Isso aqui é a tabela das alíquotas interestaduais dos estados. Também coloquei aqui para ficar fácil para vocês, na hora de fazer um cálculo, pesquisar, né? Nós temos aqui, ó, Goiás, a origem, ó. A origem, Goiás mandando para o Tocantins, ó, é 12%, certo? A alíquota
do destino, tá? E assim cada estado, ó, Tocantins mandando para Goiás, Tocantins mandando para Goiás, também é 12%. Olha, São Paulo, por exemplo, ele é a 7% quase em todos os lugares, percebem? Mas olha aqui, ó, São Paulo, 7%, chega aqui na Minas Gerais, ele é 12%. São Paulo mandando para Minas Gerais é 12%, certo? Para o Tocantins é 7%. Aqui, ó, 7% do Tocantins, certo? São Paulo para São Paulo é 18%. Entenderam? É uma tabela muito útil para vocês usarem na hora que forem fazer um cálculo de FAO. O cálculo, né? Já estamos chegando aos cálculos. Nos cálculos da base única para contribuinte, é como era feito antigamente, não tem segredo, né? Estado de origem, por exemplo, a mercadoria, vem destacado na nota fiscal 11.363,64, vezes 12%, e esse é o ICMS destacado na nota fiscal. O estado de destino é o Tocantins, valor destacado na nota 11.363,64, vezes a alíquota interna do Tocantins, 18%, dá 2.045,45. É aqui que eu falo do FECOEP, ó. Se você a mercadoria que você estiver recebendo, você estiver emitindo, né, enviando, tiver FECOEP, aí, ao invés de você colocar 18, você coloca 20, porque no caso do Tocantins, por exemplo, é 2% o FECOEP. Já temos um vídeo aqui que fala sobre o FECOEP, vocês podem dar uma olhada lá. Mas tem estados que chegam até a 4%, como é o caso do Rio de Janeiro. Apesar da legislação permitir só 2%, os estados legislaram assim a bel prazer, né? Tem legislação que dá 4%, que tem legislação que coloca produtos que não é supérfluo, né? No caso do Tocantins, a lei é bem legal, porque eles colocaram só 2% e só produtos supérfluos. Então, o valor do DIFAL é 2.045, que é o imposto dentro do estado do Tocantins, porque a mercadoria vai ser consumida aqui, menos o imposto que veio destacado na nota, que é lá do estado de Goiás. Então, menos o outro deu 681,82. Esse é o valor do DIFAL para contribuinte que adota cálculo base única, entenderam? E o cálculo base dupla contribuinte. Esse é que é o mais complicado. Olha, o fornecedor de Goiás vende para Tocantins material de consumo. O DIFAL, como eu falei lá inicialmente, é sobre produtos de consumo, uso e consumo, ativo imobilizado, né? Então, material de consumo, 11.363,64. Então, a nota fiscal vem destacado com o valor vezes 12%, digamos que está vindo de Goiás, né? Então, o ICMS destacado na nota fiscal é 1.363,64, certo? Então, o valor da operação menos o ICMS interestadual. Por quê? Porque lá eu disse para vocês, quer ver na fórmula? Vamos ver, achei a fórmula novamente. Ó, o valor da operação menos o ICMS interestadual, certo? Então, o ICMS interestadual é os 1.363, é o que está destacado na nota. Você pega os 11.000 menos o 1.363, fica 10.000, que é o imposto. Olha, o que nós dissemos lá? Vamos lá, ver novamente. Ó, exclusão do ICMS interestadual destacado na nota fiscal da base de cálculo, tira ele, né? Exclui o ICMS destacado e inclui o ICMS da unidade federativa do destinatário. Estão entendendo? Pois é. Então, deu 10.000.
10 mil, essa aqui que é a fórmula que eu acho complicada, porque eu não gosto de matemática. É 10 mil dividido por 1 menos 18. Alíquota interna do destino. 18 é a alíquota interna do destino, né? Cada Tocantins, que a gente está recebendo a mercadoria. Ou outra alíquota se tiver FECOEP. Se tiver FECOEP, 20%. Certo? Então, assim, o cálculo não é separado. O FECOEP inclui a alíquota. Certo? Então, 10 mil dividido por 0,82, que é essa continha aqui, ó. 1 menos 18 é 0,82. Isso é uma fórmula, né? Então, 10 mil dividido por 0,82 deu 12.195,12. Essa é a base de cálculo para o DIFAL. Essa outra base de cálculo aqui era para a operação própria, para ser destacado na nota fiscal, certo? Mas a base de cálculo para o DIFAL é 12.195,12. Então, se nós chegamos à base de cálculo, então vamos saber quanto que vai ser o ICMS lá no destino, aqui no Tocantins. Dá 295,12, né? Os 12.195 vezes 18%, que é a nossa alíquota do Tocantins. Aí o ICM interno do destino, nós vamos pegar, o DIFAL vai ser igual ao ICMS do destino, que é os 2.195, menos o ICMS da operação própria. 2.195 menos 1.363, que é o destacado na nota fiscal. Então, o DIFAL é 831,48. Entenderam? Vou explicar mais uma vez. Olha, cálculo base dupla, contribuinte. Mas como eu disse lá atrás, pode ser para não contribuinte também. Depende da legislação do seu estado. É chamada base dupla. Goiás vende para Tocantins material de consumo, 11.363. Então, como a fórmula lá diz que você tem que deduzir o ICMS da operação, destacado na nota fiscal. Então, você vem cá no valor da nota, menos o 1.363. Você vai ter 10 mil reais, que é o valor livre dos impostos, entenderam? Aqui você tirou o imposto que estava embutido nos 11 mil. É isso que fala da base dupla, certo? Então, 10 mil dividido por 1,18, que é a alíquota do destino, ou 20, se tiver FECOEP. 10 mil dividido por 0,82, que é esse 0,82 é essa continha aqui, 1 menos 18. Então, a base de cálculo para o DIFAL é 12.195,12. 12.195,12 vezes 18, agora sim nós vamos achar a alíquota dentro do estado do Tocantins, 2.195,12. Então, o DIFAL vai ser o ICMS interno do destino, aqui do Tocantins, 2.195,12, menos o ICMS da operação própria, 1.363,64. O DIFAL, então, é 831,48. Entenderam? Esse é o cálculo para base dupla contribuinte ou não contribuinte, depende da legislação do estado que você está fazendo o cálculo, que tem que ser observada cada vez que você for fazer um cálculo. Então, eu falei lá no início do convênio 93 de 2015. Na mesma época, a OAB entrou com uma ADI, com pedido de liminar, uma ADI de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade do convênio 93. Por quê? O convênio 93, ele foi celebrado com o intuito de regulamentar a emenda constitucional. Só que o Senado, o Supremo, na verdade, o Supremo Tribunal Federal disse não. A emenda constitucional não pode ser regulamentada por um convênio, tem que ser regulamentada por uma lei complementar.
E eu digo para vocês, até hoje essa lei não saiu, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, sexta e nona do Convênio 93, que trata ali dos cálculos, das fórmulas e tal. Aí, lá nessa, foi julgado agora, ó, essa ADI foi julgada agora em 24/2/2021. E no julgamento determinou a exclusão do diferencial de alíquota do ICMS para empresas remetentes que sejam remetentes do Simples Nacional, nas vendas, certo? Porque nas compras não, eu explico daqui a pouco. Então, em relação ao Simples Nacional, desde a entrada da ADI 5464, que teve a medida liminar concedida, né? Então, o Simples Nacional, nas suas vendas, já não paga DIFAL, entenderam? Então, a medida liminar é interposta no Supremo, número 5461, ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional as cláusulas primeira, segunda e nona do convênio, dizendo que o convênio não tem poder de regulamentar a emenda complementar. Interestaduais para consumidor final não contribuinte, porque o Simples Nacional, isso aqui porque o convênio 93, ele trata só de consumidor final não contribuinte, certo? Então, quando o Simples Nacional for emitir nota fiscal interestadual de material de consumo, ele já não vai pagar o DIFAL, entenderam? Nas vendas. Porque nas compras, mesmo o Supremo Tribunal Federal, quer ver? Ó, em julgamento, no dia 11 de maio, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional a cobrança de diferencial de alíquota de ICM na compra de mercadorias por empresas optantes pelo Simples Nacional. Isso aqui nem é só para consumo, ó, até para mercadoria para revenda. Virou uma bagunça, certo? Então, assim, o que eu digo para vocês, resumindo? A emenda complementar deveria ter sido regulamentada e não foi. Os estados legislaram para usar, né, recolher o DIFAL, mas baseados no convênio, mas o convênio foi inconstitucional, ele é inconstitucional, foi decretada a inconstitucionalidade dele, né? Então, o que acontece? Nesse mesmo julgamento aqui, ó, da ADI, o Supremo disse que tudo bem, o convênio é inconstitucional, mas os estados todos já legislaram, estão, né, recolhendo o imposto. Então, vai continuar assim até 31 de dezembro de 2021. A partir daí, não poderá mais recolher se não houver uma lei complementar regulamentando o DIFAL. Entenderam? É complexo. Por quê? Porque pode virar uma bagunça a partir de janeiro, uma briga entre os estados que vai ser terrível. Existem 2 projetos de lei para ser votado no Congresso, mas está parado. Se o Congresso não votar nada, nem em relação ao Simples Nacional, nem em relação aos outros DIFAL, vai virar uma zona, desculpe a palavra, certo? Então, esses 2 projetos têm que ser votados até final de dezembro, se eles resolverem atropelar o prazo para validade de uma lei. Isso vai ser complicado. Então, vocês fiquem de olho, aguardem as novidades, prestem atenção nas decisões do Supremo,
porque vai ter muita mudança. Se os projetos forem aprovados, vai ter mudança, projeto de lei. E se eles não forem aprovados, pior ainda, certo? Então, ficou decidido isso. O convênio é inconstitucional, mas vai valer até 31/12/2021 e a partir daí seja feita a vontade de Deus, certo? Então, por hoje é só. Entenderam? Então, galera, gostaram do vídeo de hoje? Aprenderam a fazer cálculo do DIFAL contribuinte pessoa jurídica? São dois cálculos diferentes, né? E vocês têm que ficarem atentos, porque cada estado faz de uma forma, tem que ficar atento ao modelo de cálculo de cada estado, né? Nós vimos aqui os cálculos para o Tocantins, mas cada estado tem sua forma diferenciada, tem produtos com tributação diferenciada e tal. Então, cada estado a gente tem que analisar a legislação na hora de fazer o cálculo, certo? Então, por hoje é só. Não deixe de se inscrever, ative o sininho e vamos movimentar esse canal, certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo sobre diferencial de alíquota para não contribuinte, ok? Tchau!